Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política e você está aqui no meu canal de YouTube. Eu fiquei um pouco sumidinha nos últimos tempos aqui do YouTube porque eu tô produzindo bastante conteúdo para minha plataforma de ensino. Se você não conhece, digita aí no site de busca aulasdamarialice.com.br e você vai conhecer minha plataforma de ensino. Atualmente eu não estou lecionando em alguma universidade, mas eu estou criando, então estou como professora autônoma e criando cursos e maneiras de pensar a filosofia acessível, mas responsável, né? Levando em consideração toda a trajetória que eu tenho enquanto professora, mas também pesquisadora. E o tema da série que eu quero começar hoje no YouTube tem a ver com isso, por isso que eu fiz essa introdução, tá? Eu quero começar com vocês uma série pra gente repensar sobre o livro. Eu tenho uma série aqui que é Filosofia Prática, que geralmente eu falo de algum evento, de algum contexto, né, aplicando um conceito. E aí eu pensei que, bom, pra falar sobre livros eu poderia falar na filosofia na prática, mas é diferente, porque eu quero falar de como a gente constrói um livro, de coisas epistemológicas, sabe? Na produção de um conteúdo que tá dentro de um livro, entende? Então a série, por enquanto, eu pensei em chamá-la de O Poder do Livro, mas eu não sei, me ajudem a pensar, me dê sugestões aqui nos comentários de como vocês acham que essa série pode se chamar. Mas eu quero que ajudar vocês a pensar através da minha expertise, né, sendo pesquisadora e produzindo, né, textos e livros. E agora passei por uma experiência muito interessante organizando um livro, por isso eu pensei muito sobre isso. Eu quero dividir algumas coisas com vocês, tá? O tema de hoje é sobre uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás. Há muito tempo, na verdade. Quase 15 anos, quando eu tava começando a graduação. Eu, né, num jantar, tal, eu falando pras pessoas, tal coisa eu li num livro, né, como trazendo essa ideia de um livro, como ela legitimando o meu conhecimento, de que então, porque tava num livro, é alguma coisa boa. E aí a pessoa me disse, mas por que tu tá trazendo isso? Tu acha que, né, não exatamente assim ela falou, mas quase. Por que tu tá trazendo essa informação e frisando que tu leu num livro? O papel aceita tudo. Eu não quero saber o que tu leu no livro. Eu quero que a gente dialogue e a gente pense aqui no sentido da prática, de como as coisas funcionam, né? E aí essa pessoa, ela também tinha, assim, uma crítica muito grande à produção de conhecimento restrita à universidade, né? Achava que a gente não precisava ser formado, ter um diploma para saber das coisas e, é claro, dou razão a isso, mas não compreendendo também que as coisas que são produzidas, dentro da universidade, elas não estão aí sem critérios. E que não é o caso sempre de que o papel aceita tudo, sabe? Então eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre isso. O papel aceita tudo? Num sentido, assim, bem pragmático, sim, né? Eu posso escrever qualquer coisa no papel e, claro, eu posso... Isso meu marido já me perguntou uma vez, amor, qualquer um pode publicar um livro? Pode, né? Pode ter uma editora independente, sua própria, enfim, conseguir publicar um livro. Ou até pode publicar um livro sem editora. Mas, assim, dentro de um corpo, né, editorial, existem critérios para avaliar esses conteúdos, né? E quando a gente está falando de um conteúdo que ele é produzido, né, dentro de um assunto que demanda uma expertise, isso significa que demanda a aprovação de outras pessoas para além dela mesma, né? Então, por exemplo, para além do meu título, né, de dizer que eu sou doutora em ética e filosofia política, eu ganhei esse título porque legitimaram a produção de conteúdo que eu fiz, né? Mas para legitimar essa produção de conteúdo, houve muita troca,
né? Houve muito questionamento, houve um engajamento, né? Da cultura filosófica, das pessoas com que eu me relacionei profissionalmente para atestar essa produção de conteúdo. Então, mesmo a pessoa tendo um título, ela ganha um título e esse título é legitimado por conta de um conhecimento que é aprovado por outros, né? E que não é aprovado no sentido autoritário, né? Ele é construído, é fruto de um engajamento, é fruto de um envolvimento. Então, quando você vai publicar um livro, né? Se é publicado por uma editora que tem um corpo editorial, tudo isso está sendo analisado, né? Mas claro, se a gente fala o papel aceita tudo, não necessariamente a gente está falando de um papel que tem por trás um corpo editorial que está legitimando e que está sendo responsável por essa curadoria. Então, quando a gente fala de olhar um livro, de um poder do livro, a gente não está falando só sobre o que está escrito ali, a gente não está falando só sobre quem escreveu aquilo ali, mas a gente está falando sobre as relações profissionais, né, no sentido assim de produção mesmo de conteúdo, que estão para além daquele livro, que estão como uma teia, né, fazendo uma curadoria, né. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um livro como a minha tese, que hoje é um livro, tem ali uma banca, por exemplo, que atestou, mas antes disso teve meus professores, antes disso teve pessoas com quem eu me relacionei, né? Também tem a editora, né? Tem um corpo editorial da editora, a editora tem um nome, né? Então, eu sei que um livro vindo da editora PQ, por exemplo, tem que ter um critério, eles têm um critério para escolher, não é qualquer livro que tá lá, né? Os livros que estão lá são papéis que não aceitam tudo. São papéis que aceitam conteúdos que já foram aprovados e legitimados por um corpo, né, profissional, mas também que tem um conteúdo ali que seja um conteúdo que vai mudar a vida das pessoas, no caso da editorial da APQ em si. Mas vocês entendem que tem essa curadoria? E era isso, é esse o tema do vídeo de hoje, tá? Que eu queria que vocês pensassem nessa responsabilidade que existe por trás da produção de um livro, que começa quando esse conteúdo está sendo construído, que também está na escolha da editora, enfim, tem muitas partes que envolvem a responsabilidade de dizer que o conteúdo que está naquele livro é bom, para além do próprio autor. Tá? Para além da própria autoridade que o autor tem, porque às vezes a gente fala, mas aquela pessoa ela é doutora, então o assunto realmente é bom. Não, talvez em algum momento eu vá publicar uma obra que não tenha toda essa responsabilidade que eu falei ali pra vocês, enfim. E aí vocês vão ter que dizer, olha, a Maria Alice ela é doutora, mas aquele conteúdo ali ela não tá legitimado porque, não sei, né? Ela pensou aquilo e simplesmente escreveu, e aí o papel aceita tudo e ela publicou, né? E não publicou numa editora responsável, e não dialogou com ninguém. Então, realmente, talvez aquele livro, apesar de ser da Maria Alice, que é doutora, e ela já ter conteúdos bons, não necessariamente ele é um conteúdo bom. Sabem o que eu tô querendo dizer? Que quando a gente tá... pra gente não cair na ideia de argumento de autoridade, mas a gente entender o que é uma qualificação epistêmica. A qualificação epistêmica é isso. Perceber que aquela pessoa, claro, tem uma trajetória, mas ela mostra, ela evidencia essa trajetória. Ela tá construindo essa trajetória. E que essa trajetória precisa ser o tempo todo respeitada, né? E demonstrada. Então, que a autoridade não se sustenta sem essa qualidade epistêmica também. Certo? Então isso é uma das coisas que eu queria discutir com vocês aqui sobre o que está por trás da construção do conhecimento, o que está por trás da construção de um livro, quando a gente pensa, né, no poder que um livro tem, porque isso também pode ser um pouco falacioso, né, dizer que as pessoas que leem livros são pessoas melhores, ou pessoas que escrevem livros são pessoas inteligentes por si só. Não, né, depende realmente da qualidade epistêmica, depende de como foi produzido. Então, essa lembrança de o papel aceita tudo sempre me é recorrente, e aí eu uno com essas outras problematizações de que a autoridade não se sustenta sem qualidade epistêmica e que a gente precisa o tempo todo demonstrar o engajamento e a responsabilidade que a gente tem em construir conhecimento, certo? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte,
comenta aqui embaixo pra mim e compartilha com um amigo. Também não se esquece de se inscrever no canal. No canal. Até a próxima.